Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente, sempre focados aí na sua aprovação. Hoje nós vamos dar início aqui às atualizações das nossas aulas aqui no canal sobre exame físico. Nós vamos ter uma bateria enorme de aulas aqui sobre esse tema e hoje nós vamos apenas começar aqui a conversa sobre exame físico. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação geral do paciente. Nós vamos ver aqui uma revisão bem completa de todos os aspectos principais, né, que a gente avalia aqui no primeiro contato que a gente tem ali com o paciente, tá? Então a gente vai falar de avaliação geral, vamos rever aqui vários assuntos importantes, mas depois a gente vai trabalhar esses temas com muito mais profundidade, a gente vai explorar aqui as técnicas do exame físico, então a gente vai ter aqui o conteúdo completinho para vocês lá na playlist do nosso canal sobre exame físico. Então, para você assistir todas as aulas que a gente vai ter sobre esse tema, você pode acessar a playlist do nosso canal sobre exame físico ou clínica médica, que essas aulas estarão lá. Para facilitar a sua vida, eu vou deixar para você também, em algum lugar aqui da tela, o link da playlist do nosso canal, para você conferir e não perder as aulas, porque lá já está tudo na sequência para você, ok? Antes de nós prosseguirmos, eu quero apenas te informar que lá no nosso site você já tem à sua disposição o nosso e-book com estudo completíssimo e atualizado do exame físico. Lá no material você vai ter todos os conteúdos, inclusive aqueles que a gente ainda vai abordar aqui no canal. São 79 páginas de muito conteúdo com a teoria completa e atualizada, além de mais de 118 questões para você treinar sobre exame físico. É o material mais completo que você vai encontrar e é o suficiente para você gabaritar aí as questões de exame físico que podem estar na sua prova. Para você garantir o seu e-book, é só você acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora, enfrenteenfermagem.com.br. Vamos então prosseguir para a nossa aula sobre exame físico. Essa aula, pessoal, é uma aula bem longa, então já prepare aí o seu copinho com água, um cantinho bem agradável para você estudar, porque eu vou precisar que você me acompanhe aqui nessa aula até o final para valer a pena, tá? Para valer a pena, você tem que assistir a aula do começo até o final, senão você vai perder informações muito importantes aqui para você se preparar aí para a sua prova, tá? Então se prepare para estar comigo até o final, para você turbinar aqui os seus estudos, tá? Então vamos aqui em frente. Bom, pessoal, a gente vai começar aqui desvendando alguns aspectos, né, que a gente avalia aqui na avaliação geral do paciente. A gente vai ter, dentro da avaliação geral do paciente, a avaliação qualitativa e a avaliação quantitativa. E a gente vai entender aqui as diferenças entre essas duas formas que a gente tem de avaliação. Na elaboração dessas aulas aqui sobre exame físico, eu já estou trabalhando com as melhores e principais referências aí utilizadas pelas bancas. Então eu estou trabalhando com Potter Perry, com Brunner, com Bates, com Porto, com Alba Lúcia Bottura, que é uma referência também muito importante, que aprofunda bastante o exame físico. Eu estou utilizando também um manual de propedêutica da USP, da Faculdade de Medicina, também muito bacana. Então aqui eu já estou trabalhando com as melhores referências, com a condensação, né, desses conteúdos para facilitar aí o seu aprendizado. Então tenha certeza que você está vendo um conteúdo aqui de qualidade e totalmente direcionado. Então vamos explorar um pouquinho aqui, né, o corpo humano, as etapas básicas aqui que a gente tem na avaliação geral do paciente. A gente procura aqui, no momento do exame físico, né, principalmente naquele primeiro contato que a gente tem com o paciente, fazer uma avaliação geral, desvendando aqui os sinais gerais, né, que esse paciente está ali apresentando. A gente começa já logo na inspeção, né? O que é a inspeção? São aquelas observações que a gente faz ali, gerais, né, tanto estáticas quanto dinâmicas, do paciente. É um olhar atento, escrutínio. Então aqui dentro da inspeção a gente faz várias observações. Uma delas, né, um dos aspectos que a gente observa aqui dentro da inspeção é a postura do paciente, né? Para que a gente vai ver a postura do paciente? Porque a postura, gente, ela já traz muitas informações pra gente, né? Existem até algumas posturas que o paciente assume, por exemplo, quando ele está com dor, né? Então a postura também diz muito pra mim, principalmente sobre aquilo que ele está sentindo, que ele vai me trazer ali
como demanda nesse atendimento. Então aqui, por exemplo, na postura, a gente tem uma associação daquele paciente que está com dispneia, né? O paciente que está com dificuldade respiratória, ele assume algumas posturas que sinalizam para a gente que ele está apresentando esse quadro de dispneia, né? O paciente geralmente tem dificuldade respiratória em decúbito dorsal, então ele não consegue ficar deitado, né? Ele acaba assumindo uma posição de ficar mais sentado, porque é mais confortável para ele, justamente porque no decúbito dorsal, a gente vai ter uma compressão ali do coração, dos pulmões, limitando a expansão pulmonar e a respiração do paciente, dependendo da condição, né, que ele está apresentando. A gente pode ter aqui a questão da cardiopatia, né, que pode estar envolvida aqui como causa dessa dispneia. É uma cardiopatia que pode ser congestiva, isquêmica ou valvular. A gente tem também a questão da postura aqui no paciente que está com dor abdominal. O paciente, quando ele está ali com dor abdominal, ele pode assumir várias posições, até para sentir mais confortável, né? Aquele paciente, por exemplo, que está com peritonite, que é uma inflamação ali do peritônio, esses pacientes costumam ficar mais quietinhos ali no leito, né, em decúbito dorsal. São pacientes que experimentam ali uma irritação maior por conta dessa inflamação ali da membrana, trazendo uma irritação do peritônio, né? Então a dor é muito exacerbada, né? Então o paciente procura ficar mais quietinho, mais imóvel, para tentar minimizar aqui a dor e a irritação peritoneal. A gente tem a questão da dor à palpação. O paciente tem desconforto, inclusive, ao toque, né? Se alguém encosta ali no leito, ele já sente aquela dor, tá? Bem exacerbada, é um sinal bem clássico nos pacientes que têm peritonite. A gente tem também a questão da postura no paciente que está com cólica renal, né? É uma postura que quase todos nós já podemos observar aí, paciente chegando no pronto atendimento, né, com cólica renal. É um paciente que fica bastante inquieto, né, ele tem uma dor intensa e espasmódica, então é uma dor que leva esse paciente à agitação. O paciente fica ali buscando alívio da dor, então geralmente ele fica andando para lá e para cá, deambulando ali na unidade, porque realmente a dor é muito intensa. Inclusive são pacientes que apresentam náuseas, vômitos, né, que são sintomas frequentes na cólica renal ou biliar, tá? Então a postura, né, está refletindo aqui o que o paciente está sentindo, tá? Então nesse momento aqui de inspeção, de avaliação, a gente já faz essas observações da postura do paciente. Aqui também a gente pode avaliar o estado nutricional do paciente, estado nutricional. O estado nutricional também vai trazer informações importantes para a gente, e aqui a gente vai avaliar principalmente a questão da obesidade. Tem aqueles pacientes que apresentam uma obesidade já generalizada, principalmente relacionada ali a uma alta ingesta calórica, né, uma ingestão excessiva de calorias. A gente pode ter uma obesidade que está mais localizada em uma determinada região do corpo. Isso acontece, por exemplo, naqueles pacientes que têm a doença de Cushing, né? Que é um transtorno endócrino. A gente vai explorar um pouquinho mais aqui a síndrome de Cushing nas aulas de endocrinologia, que eu vou trabalhar com vocês em clínica médica. Aqui a gente vai observar não só a obesidade, mas também a perda de peso, que pode ser generalizada quando a gente tem uma ingesta calórica inadequada, insuficiente. A gente pode ter a questão aqui de perda de massa muscular, nos distúrbios que afetam a síntese de proteínas. Então, quando o paciente tem aqui uma perda de massa muscular mesmo, né? Isso pode trazer várias repercussões clínicas, tá? Nesse paciente. A gente vai fazer a avaliação aqui dentro do estado nutricional da composição corporal. A gente vai avaliar a gordura corporal desse paciente, onde a gente vai ter aqui as medidas das dobras cutâneas, a bioimpedância, que é uma análise da impedância elétrica do corpo, né? Que vai trazer ali medidas da composição corporal do paciente. A gente vai ter aqui a avaliação da própria massa muscular, onde a gente vai fazer a verificação da circunferência da cintura, né, da região abdominal, que é um indicador de risco cardiovascular. A gente vai ter aqui uma técnica de avaliação da força muscular, utilizada aqui dentro da nutrição. Aqui a gente vai ter, dentro do exame físico, a observação de sinais de desnutrição, como perda de peso e massa muscular, pele seca, descamada, cabelos secos e quebradiços, fraqueza muscular, fadiga. A gente vai ter sinais tanto de hipernutrição como de hiponutrição. Então, quando o paciente também tem aqui um excesso de peso e gordura, uma hipertensão arterial, por exemplo, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares que podem estar associadas ali
com a forma, né, com os hábitos alimentares desse paciente. E além desses aspectos, né, relacionados à postura, estado nutricional, a gente vai observar aqui a marcha desse paciente, a gente tem a questão das alterações de marcha, o biotipo, né, que traz também informações aqui relevantes para a gente vai fazer uma avaliação do estado geral desse paciente. Aqui a gente vai ter a verificação dos sinais vitais, por exemplo. A gente vai ver a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, a própria dor. Aqui também a gente tem a questão da palpação. A gente tem os aspectos que a gente consegue avaliar percebendo, por exemplo, a textura da pele, a temperatura. Se há aqui edema, a gente consegue também avaliar aqui o turgor da pele, a presença de pulsos, gânglios linfáticos. Então, olha só o tanto de aspectos, né, que a gente já faz ali no primeiro contato com o paciente, tentando desvendar aqui esses sinais gerais. Aqui, dentro dessa avaliação também, a gente faz uma avaliação da pele do paciente, né, que é como se a gente fosse mapear o corpo desse paciente. Então, na avaliação da pele, a gente vai ter aqui vários aspectos sendo observados. Um deles é a cor da pele, a textura da pele, a gente consegue avaliar também a questão da hidratação dessa pele, a presença de lesões, que vai me trazer informações, inclusive, do histórico, né, desse paciente, questão de pigmentação, que vai estar aqui dentro da cor, elasticidade dessa pele, elasticidade, que vai estar ali dentro do turgor, a própria temperatura dessa pele, temperatura. A gente vai ter sinais específicos também, que a gente consegue observar aqui, como manchas, descamação, cicatrizes, edemas, erupções cutâneas. Aqui a gente está explorando, né, os aspectos principais, tá? Isso aqui é só uma revisão, gente, só o começo da conversa. Se preparem para muitos conteúdos, porque a gente vai ter aulas específicas, onde eu vou trazer para vocês a abordagem do exame físico por sistemas. Então, a gente vai destrinchar isso aqui ainda mais. A gente tem também aqui uma avaliação importante do sistema nervoso, né? A gente vai ter o exame físico neurológico e o exame físico mental. E aqui a gente vai ter uma série de avaliações. Uma delas é o nível de consciência do paciente. Então, se esse paciente está orientado, né? Qual que é o estado mental dele, qual que é a linguagem desse paciente, o comportamento. E aqui dentro do nível de consciência, a gente pode ter várias alterações, né? A gente pode ter vários tipos aqui de níveis de consciência. Eu vou trazer isso aqui para vocês, inclusive, aqui ainda nesta aula, tá? Um pouquinho mais sobre esse tema. Aqui a gente vai fazer a avaliação das funções motoras e sensitivas. Aqui a gente vai avaliar força muscular, né? Tem os testes que a gente faz, tônus muscular. A gente vai ver aqui a questão dos reflexos. A gente vai ver a coordenação. Vamos ver a sensibilidade do paciente, a questão da marcha. Então, todos esses aspectos a gente vai avaliar aqui nas funções motoras e sensitivas. A gente vai trabalhar também a questão dos movimentos corporais, né, que o paciente adota aqui no momento da avaliação. A gente tem movimentos que são voluntários e movimentos que são involuntários. A gente tem, por exemplo, aqui os tremores, né, que são movimentos involuntários, onde a gente tem uma oscilação ali do ritmo de uma parte do corpo, né? Então, o paciente apresenta tremor naquela parte do corpo. Isso é muito comum em pacientes que têm, por exemplo, a doença de Parkinson. O paciente que tem Parkinson, ele apresenta tremor até mesmo em repouso, né? Mesmo eles não estando ali em movimento, ele tem a questão do tremor, tá? Dos tremores em repouso. Ele tem também rigidez muscular, uma lentidão de movimento, uma instabilidade postural. A gente tem também o paciente que tem ataxia cerebelar, onde a gente vai ter os tremores no movimento voluntário. Então, o paciente vai pegar um objeto, por exemplo, um lápis, qualquer coisa que ele vai pegar, ali na hora que ele vai pegar o objeto, fazer aquele movimento voluntário, ele apresenta o tremor, tá? Aqui a gente vai ter uma incoordenação, esses pacientes geralmente têm uma marcha atáxica, né, uma dismetria, a gente tem várias alterações aqui também envolvidas. O próprio paciente que está, por exemplo, com síndrome de abstinência do álcool, né, o delírio tremens também, esses pacientes geralmente apresentam tremores que podem ser tanto em repouso quanto em movimento. O paciente apresenta ali sudorese, uma ansiedade, insônia, náuseas. A gente tem pacientes também, pessoal, que tem a tireotoxicose, onde ele apresenta tremores, taquicardia e outras alterações, como nervosismo, perda de peso. O que é a tireotoxicose, né? São pacientes que têm uma síndrome clínica, né, que é causada pela exposição do organismo ali a altas
doses de hormônios tireoidianos ali circulantes. Na maioria dos casos, né, quando a gente tem o excesso desse hormônio ali sendo produzido pela própria glândula tireoide, a gente chama esse quadro de hipertireoidismo. Então, os pacientes que têm essa condição também apresentam aqui os tremores, tá? Além dos tremores, a gente tem também a questão da assimetria de movimento, né? Que a gente observa muito facilmente no paciente que tem AVC ou acidente vascular encefálico. Esses pacientes geralmente apresentam ali alterações de movimento em um lado do corpo, né? Por isso que a gente fala de assimetria do movimento, né? Os pacientes com AVC, eles têm ali uma fraqueza ou uma paralisia de um lado do corpo. A gente avalia isso, inclusive, na escala de Cincinnati, que a gente vai abordar também aqui com vocês. Na paralisia, o paciente apresenta perda total ou parcial da função motora ali de uma parte do corpo, né? Então, a gente tem uma assimetria de movimento, porque é só um lado do corpo que está ali parado, que não está se movimentando. A gente tem também aqui a questão da espasticidade. Quando a gente fala de espasticidade, a gente já está falando de alterações de tônus muscular. Então, pacientes que têm esclerose múltipla, por exemplo, têm o tônus muscular aumentado, né? Então, o paciente tem aqueles espasmos, né? Manifestações de espasmos aqui involuntários, né, na movimentação, tá? Os pacientes que têm esclerose múltipla geralmente têm esse tônus muscular aqui aumentado, né, com espasmos musculares, além de outros problemas que esses pacientes enfrentam. Dependendo da lesão medular, também a gente pode ter ali uma perda, né, da função motora e sensitiva abaixo do nível da lesão. Então, o paciente também apresenta espasticidade, dor, uma disfunção intestinal e urinária. Então, gente, a gente vai sempre observar o paciente ali em repouso e durante o movimento, buscando, né, essas assimetrias, tremores, espasticidades e outras anormalidades também. Aqui a gente pode realizar testes de força muscular, testes de amplitude de movimento, testes de coordenação e testes de reflexos também, né, que irão contribuir nessa avaliação. E a gente vai ter aqui também os exames dos pares cranianos. Cada nervo craniano a gente sabe que tem uma determinada função, a gente vai explorar isso aqui também em aulas e a gente vai aqui também ter a avaliação dos pares cranianos para identificar possíveis alterações. A gente vai ter também aqui a avaliação de cabeça e pescoço. Nessa região aqui a gente vai avaliar os olhos, aqui nos olhos a gente vai ver as pupilas, conjuntivas, escleras, a própria acuidade visual do paciente. A gente vai ter aqui a avaliação dos ouvidos, a gente vai ver a questão da acuidade auditiva desse paciente, otalgia, otorreia, zumbido, exames otoscópicos, né, serão realizados aqui. A gente vai ter aqui a avaliação da região nasal do paciente, se esse paciente está apresentando epistaxe, obstrução nasal, uma secreção nasal, deformidades. A gente vai ter aqui a avaliação da boca, onde a gente vai observar as mucosas, a dentição, língua, palato, orofaringe, glândulas salivares. Na avaliação do pescoço, a gente vai principalmente observar a questão dos linfonodos, tireoides, jugulares, carótidas, traqueia. Então, gente, são avaliações que a gente faz aqui dentro da cabeça e pescoço, tá? E mais uma vez, repito, a gente vai ter aula também completinha aqui sobre essa parte do exame físico, tá? A gente também explora aqui coração e pulmões, a gente vai fazer uma avaliação do tórax, envolvendo aqui as etapas de inspeção, palpação, percussão e ausculta. Dentro de cada uma dessas etapas, a gente vai fazer avaliações específicas. Aqui não é uma aula ainda sobre exame físico de tórax, tá? A gente vai ter uma aula só sobre isso. Aqui é só mesmo um resumão, uma revisão geral. Então, na inspeção aqui, a gente vai ver a questão da frequência respiratória, a gente vai ver a expansibilidade aqui pulmonar, a gente vai ver também aqui o uso da musculatura acessória, tipo de respiração, se é uma respiração abdominal, se é uma respiração tóraco-abdominal, tá? Então, o tipo de respiração aqui, a gente vai observar o padrão, né, respiratório desse paciente também. Aqui a gente vai ter a etapa de palpação, onde a gente vai ver aqui a questão do frêmito, o frêmito tóraco-vocal. A gente vai ter aqui também a expansibilidade pulmonar, o ictus cordis, né? Ictus cordis também a gente vai avaliar aqui. Na percussão, a gente vai determinar se os tecidos estão cheios de ar, de líquido, ou se estão sólidos.
A gente vai, inclusive, aqui avaliar a excursão diafragmática. Então, aqui a gente vai conseguir encontrar os sons característicos, o som claro pulmonar, hipersonoro, timpânico, maciço, submaciço. Aqui na ausculta, a gente vai ver a questão das bulhas cardíacas, a gente vai ver a questão de sopros, atritos, sibilos, roncos, estertores. A gente também, dentro dessa avaliação geral, vê as alterações respiratórias e de pulso do paciente. Aqui a gente vai ver se o paciente está, por exemplo, com taquipneia, que é quando eu tenho uma frequência respiratória acima do normal, né? Bradipneia, que vai ser o contrário, quando ele tem a frequência respiratória inferior ao normal. Se ele está com dispneia, que é um desconforto respiratório. Aqui a gente também tem vários tipos de dispneia, tá? Que a gente vai explorar mais aqui ao longo das nossas aulas. Ortopneia, tiragem intercostal, cianose, né? Também é um aspecto importante que a gente vai avaliar aqui. Alterações de pulso. Então, olha só o tanto, né, de observações que a gente faz nesse momento. A gente também vai ter aqui na avaliação geral a avaliação do abdômen do paciente, onde a gente vai ter uma sequência bem específica aqui de exame físico, que no caso vai ser inspeção, ausculta, palpação e percussão. A gente vai explorar também esse detalhe nas nossas aulas aqui ao longo do tempo, mas aqui na inspeção do abdômen, a gente vai avaliar a forma, a presença de abaulamentos, cicatrizes, peristaltismo, circulação colateral, tá? Então, a gente avalia também vários aspectos aqui. Na ausculta, a gente vai ver a questão dos ruídos hidroaéreos, sopros, borborimos. Na palpação, a gente vai fazer uma palpação que pode ser superficial ou profunda, né? Superficial ou profunda. Isso vai depender do que eu estou querendo avaliar nesse momento. A gente vai buscar aqui a presença de dor, massas, visceromegalias, ascite, né? A gente faz a pesquisa da ascite aqui. Na percussão, a gente vai avaliar a questão do timpanismo, maciçez, né? Então, sons aqui também característicos, né? Timpanismo, maciçez e submaciçez, principalmente. E a gente vai ter também aqui uma avaliação da questão das tríades e síndromes. O que são tríades? Tríade é quando a gente tem um conjunto aqui de 3 sinais ou sintomas que estão presentes juntos ali, indicando uma condição médica específica. A gente tem, por exemplo, a tríade de Cush, que é quando o paciente tem a bradicardia, uma irregularidade respiratória, como a bradipneia, e a hipertensão arterial. Então, quando a gente fala de tríade, né, a gente está falando disso, tá? De 3 sinais ou sintomas que indicam ali uma determinada condição médica. Agora, quando a gente usa o termo síndrome, né, a gente já está falando de um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma doença ou condição. Por isso que é diferente você falar síndrome de Cushing e tríade de Cushing. A gente vai trabalhar esses conceitos depois também aqui ao longo das aulas. A gente vai observar aqui essas tríades e síndromes, né, considerando aqui a relevância, né, desses aspectos aqui na avaliação do paciente, tá? Porque a gente já viu que está relacionado aqui ao diagnóstico, né, de determinadas condições. Então, também são aspectos que a gente avalia aqui dentro dessa avaliação geral. Aqui no exame clínico geral, como eu falei para vocês, a gente tem o exame qualitativo e quantitativo. No qualitativo, a gente vai fazer aquela avaliação mais geralzona, né? Então, a gente vai ver a questão da postura, do nível de consciência, da fala do paciente, presença de cianose, palidez, hidratação, icterícia. E lá na avaliação quantitativa, a gente já vai obter medidas mesmo, né? Então, a gente vai mensurar a massa corporal, a gente vai ver a questão da pressão arterial, né? Dos sinais vitais, de modo geral. Então, a quantitativa envolve avaliações já mais numéricas, né? E a qualitativa envolve outros aspectos aqui do exame físico, tá? Então, dentro da avaliação geral aqui, qualitativa, a gente vai ter o primeiro contato ali com o paciente, fazendo uma anamnese, né? Uma entrevista clínica. A gente vai ter aqui uma observação do todo desse paciente, né? Não vai ser uma observação segmentada. A gente não está aqui avaliando um sistema específico. E aqui a gente vai ter, então, a avaliação do estado geral desse paciente. Então, a gente vai ter aqui a avaliação, por exemplo, do nível de consciência. O paciente aqui pode estar alerta e orientado, né? Então, o paciente alerta e orientado é aquele paciente que
sabe onde está, né? Ele responde perguntas, reconhece o ambiente, as pessoas que estão ali ao seu redor. Ele tem uma orientação no tempo e no espaço. Então, a gente vai avaliar se o paciente consegue reconhecer dados da realidade e de si mesmo, né? Essa orientação pode estar relacionada a tempo. Então, se ele sabe o dia, o mês, a hora do dia, o ano. E ela vai estar relacionada a espaço, né? Quando o paciente está orientado quanto a espaço, ele sabe onde ele está agora, em que cidade que ele mora, que ele está. E também a gente tem a questão da orientação quanto à pessoa, né? Se ele sabe quem ele é, como que ele se chama. O paciente pode tanto estar orientado, como também apresentar alterações do nível de consciência, né? A gente pode ter aqui um paciente confuso, que é aquele paciente que tem uma desorientação de espaço, de tempo, tem uma dificuldade de responder perguntas simples. O paciente pode estar aqui obnubilado, quando ele tem ali um sono lento, com reações lentas, uma dificuldade de se manter ali acordado. O paciente pode estar torporoso, onde ele também vai estar ali sonolento, letárgico. A gente pode ter o paciente comatoso, né, que é o paciente que está em coma, ele está inconsciente, não tem resposta a estímulos externos. A gente também vai fazer uma avaliação aqui das faces, né, dos tipos de faces e as suas características. Então, a gente tem o paciente que tem a face normal, que não vai ter nenhuma alteração aparente. A pele do paciente vai ter uma coloração normal, os olhos ali estarão brilhosos, úmidos, lábios rosados, expressão facial tranquila, simétrica, né? Mas a gente tem também outros tipos de face, né? A gente tem, por exemplo, faces hipocráticas, que são associadas a doenças graves ou condições de risco. Então, nessas faces, o paciente pode ter uma pele pálida, fria, os olhos mais fundos, sem brilho, lábios cianóticos, né, com aquela coloração azulada, um nariz mais afilado, suor frio na testa, expressão facial de sofrimento, abatimento. A gente vê muito esse tipo de face em pacientes que estão com pneumonia grave ou uma hemorragia interna. A gente pode ter aqui a face mixedematosa, que está presente em pacientes, por exemplo, que têm hipotireoidismo, que é uma pele seca, áspera e pálida, o rosto está ali inchado, arredondado, as pálpebras estão caídas, então o paciente tem uma pitose palpebral, lábios mais grossos e secos, uma expressão facial apática e sonolenta, né? Então, o paciente que tem ali hipotireoidismo não tratado pode apresentar essa face. A gente tem a face conchigoide, que está associada à síndrome de Cushing, causada pelo excesso ali de cortisol, né? Então, o paciente tem aqui um rosto mais arredondado, que a gente chama de face de lua cheia, bochechas avermelhadas, gordura acumulada na parte superior ali do corpo, que é chamada de corcova de búfalo, pele fina e frágil, estrias violáceas no abdômen, né? Então, um paciente que faz uso aqui de corticoides por um longo período, né? Pelo excesso ali de cortisol, ele pode acabar desenvolvendo aqui essa face cushingoide, tá? Também a gente tem a face renal, que é indicativa de problemas renais crônicos. O paciente tem aqui uma pele pálida e acinzentada, edema. Então, a gente observa ali um inchaço ao redor dos olhos. Os olhos estão fundos, com olheiras, né, com aspecto de olheiras, lábios secos e rachados. O paciente tem prurido, né, coceira na pele. Então, um paciente que tem doença renal crônica em estágio avançado, né, ele também tem aqui como característica essa face renal. Aqui a gente também vai ter a avaliação da fala do paciente. A gente sabe que a gente tem várias alterações, né, de fala que estão associadas a diversas condições clínicas, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a disfonia, que é uma alteração na voz, a dislalia, que é quando o paciente troca letras. A gente lembra muito do Cebolinha, né, da Turma da Mônica, que representa aqui a dislalia pra gente. Disartria, que é um paciente que já tem uma voz mais pesada, característica ali do AVC, uma voz arrastada, né? Disfasia, que está relacionada ali com a construção da fala, né, com a incapacidade de dispor as palavras, de articular as palavras. Paciente que tem disgrafia, que está relacionada aqui à dificuldade na escrita. Dislexia, onde tem dificuldade de leitura, aprendizagem, né? A gente tem vários padrões de falas que são alterados aqui por doenças do sistema nervoso central ou de comprometimento, né, dos nervos cranianos. A gente tem algumas situações que pode gerar, por exemplo, rouquidão no paciente, né, como lesões aqui
recorrentes do nervo laríngeo. A gente tem também inchaço das cordas vocais, edema, principalmente em pacientes que têm queimadura de vias aéreas. Olha só, gente, o tanto de aspecto, né, que a gente pode resgatar aqui nessa avaliação qualitativa. A gente avalia também aqui a confusão mental do paciente. Essa confusão pode estar leve, moderada ou grave, a depender do nível de consciência desse paciente. A gente avalia a questão da mobilidade desse paciente. Se esse paciente ele é independente, ou seja, se ele deambula sem auxílio, se ele realiza as tarefas cotidianas ali sem dificuldades, se ele deambula com auxílio, ou seja, se ele necessita de ajuda para se locomover, para realizar alguma tarefa ali do dia a dia, se ele precisa de bengala, andador, cadeira de rodas. Se é um paciente dependente, ou seja, um paciente incapaz de se locomover ou de realizar tarefas sem auxílio nenhum. Então, dentro desses aspectos que a gente avalia aqui no estado geral do paciente, a gente vai ter alguns resultados, né, que a gente vai obter. A gente tem, inclusive, alguns termos bastante utilizados, né? O paciente aqui pode estar com bom estado geral, ou ele pode estar com um estado regular geral, e ele pode estar aqui com um mau estado geral, tá? São termos que a gente usa aqui, representando essa avaliação geral do paciente que a gente faz, tá? Aqui a gente também avalia o grau de palidez do paciente. Para isso a gente vai avaliar as mucosas, né? Mucosa palpebral da conjuntiva, mucosa oral, leito ungueal e palma das mãos. O paciente pode estar aqui corado ou descorado, né? Esses são os resultados que a gente pode ter. Ou ele vai estar corado, mais avermelhadinho, ou descorado. Na avaliação aqui da mucosa palpebral da conjuntiva, a gente vai observar principalmente a questão da palidez, né? No paciente que está com anemia, com desidratação, com hemorragia. Na mucosa oral também, a gente tem alteração na anemia, na desidratação. Leito ungueal também traz informações sobre isso, inclusive no choque. A palma das mãos também, a questão da palidez pode estar associada à anemia, desidratação. A gente vai aqui também avaliar o grau de hidratação desse paciente. A gente vai observar a umidificação da mucosa oral, né? Se essa mucosa oral está seca, globo ocular e turgor da pele. Aqui na umidificação da mucosa oral, a gente pode encontrar uma mucosa normal ou uma mucosa seca. O globo ocular também pode estar normal ou encovado, por exemplo, que vai ser um sinal aqui de desidratação. E no turgor da pele, a gente vai ver a questão da elasticidade, né? Se a pele estiver elástica, ela vai estar normal. Se ela estiver sem elasticidade, a gente vai ter aqui uma avaliação, uma pele mais seca, né? E pode estar associada aí a alguma alteração, tá? A gente vai ter também aqui a avaliação da presença de icterícia, onde a gente vai observar principalmente a coloração da palma da mão, da esclera e do freio da língua. A icterícia se caracteriza por um tom amarelado nessas regiões, então são áreas onde a gente vai conseguir observar bem evidente esse sinal. É importante a gente diferenciar a icterícia aqui do excesso de beta-caroteno, tá? Beta-caroteno. É muito importante você diferenciar isso aqui, porque o excesso de beta-caroteno pode também ter ali um aspecto semelhante à icterícia. O consumo excessivo de beta-caroteno, que está presente em alimentos como cenoura, mamão, manga, pode causar um tom amarelado na pele, semelhante à icterícia. Tá? Mas para a gente diferenciar essas duas condições, quando a gente fala de beta-caroteno, a gente está falando de amarelamento apenas na pele. A alteração vai ser só na pele. Quando a gente estiver falando de icterícia, a gente está falando de amarelamento da pele, mas também da esclera e do freio da língua, tá? Então a gente vai ter alterações em outros locais também, não só na pele, como que acontece no beta-caroteno. A gente tem também um aspecto importante aqui da esclera de pacientes idosos e negros, né? Que são pacientes que podem ter uma esclera com um tom amarronzado por conta da hiperpigmentação normal ali observada nesses pacientes. E esse tom fica mais amarronzado na porção ali da esclera que fica exposta à luz, tá? Para a gente avaliar melhor a icterícia em pacientes idosos e negros, a gente vai observar a porção da esclera que não fica exposta à luz, que vai ser aquela região que fica debaixo da pálpebra. O paciente pode estar aqui ictérico ou anictérico, né? Ictérico ou anictérico, ok? Anictérico. A gente vai ter também aqui
a avaliação da presença de cianose, né, que é aquela coloração mais azulada no lábio, leito ungueal e outras extremidades. Aqui a gente vai ter uma situação indicativa da redução de oxigênio do sangue, né, ou uma redução da perfusão sanguínea. Porém, aqui eu apenas ressalto para você que o paciente, né, ele pode estar com a coloração mais azulada por conta de uma hipoperfusão sanguínea, né, uma baixa perfusão sanguínea, em razão, por exemplo, do frio, né? No frio é muito comum a gente ter ali a questão da cianose periférica, né? Que é causada pela vasoconstrição periférica induzida pelo frio. Nossa, eu tô com tanto frio que meu pé tá roxo, minha mão tá roxa, né? É aquela coloração mais azuladinha, tá? Mas isso é um reflexo apenas de uma diminuição da perfusão sanguínea ali em razão do frio. Nesse caso, a gente vai tentar ali aquecer a mão, né, a extremidade e observar se teve alguma melhora. Se não tiver melhora depois de a gente fazer o aquecimento, aí sim a gente vai se preocupar, tá? Aqui o paciente pode estar cianótico ou acianótico, né? Acianótico, tá? Aqui são só alguns termos que eu tô trazendo, mas depois a gente vai explorar aqui nas aulas, tá? Aqui a gente vai ter também a avaliação do padrão respiratório, a gente vai observar dificuldades para respirar, ou se o paciente está usando aqui força excessiva, né? A musculatura acessória para fazer a inspiração. Aqui o paciente pode estar eupneico ou dispneico, né? O paciente dispneico vai ser aquele paciente que está com dificuldade respiratória e o eupneico está normalzinho, não tem nenhuma alteração. Aqui a gente vai observar a frequência respiratória do paciente. O paciente pode estar bradipneico, taquipneico. A gente tem inclusive aqui alterações, né, do padrão respiratório, que eu trouxe inclusive para vocês um resumão aqui, mas depois a gente vai falar muito sobre isso lá nas aulas de sinais vitais, também na avaliação da respiração, tá? A gente tem aqui em relação a alterações, né, no padrão respiratório, a apneia, que é uma condição onde a gente vai ter ali a respiração cessando durante vários segundos. Então, durante vários segundos, o paciente deixa aqui de respirar. A gente tem paradas persistentes que resultam em um retardo respiratório. Então, na apneia, a gente tem literalmente o quê? Uma interrupção, tá? Interrupção aqui da respiração. Isso é muito observado em disfunções do sistema nervoso central, paciente com fadiga muscular, obstrução de vias aéreas ou distúrbio da condução neural. As apneias podem ser de origem obstrutivas, onde a gente tem uma mobilidade da caixa torácica, mas não há fluxo de ar. Então, o paciente consegue movimentar a caixa torácica, mas ele não tem ar, não recebe oxigênio ali adequadamente. Já naquelas dispneias de origem central, a gente vai ter, por exemplo, a indicação absoluta de intubação traqueal, né? Porque a gente não tem ali a observação do fluxo de ar, nem a movimentação da caixa torácica. A gente tem aqui a bradipneia, onde a gente vai ter uma frequência respiratória que é regular, porém ela está fora do normal, ela está lenta demais, né? Anormalmente lenta. Aqui, geralmente, a frequência respiratória está menor que 12 movimentos por minuto. A bradipneia geralmente está relacionada à depressão do sistema nervoso central, muitas vezes induzida aqui por drogas, né? Como opioides, traumas, tá? A gente tem aqui a taquipneia, onde a gente vai ter o contrário, né? A frequência respiratória vai estar regular, porém anormalmente rápida, né? Então, aqui ela vai estar acima de 20 respirações por minuto. A taquipneia pode ser desencadeada... só corrigindo aqui, pessoal, não é movimentações por minuto aqui no anterior, tá? É respirações por minuto. A gente fala movimentações lá na frequência cardíaca, né? Então, voltando aqui para a taquipneia. A gente tem uma situação aqui que geralmente é desencadeada por várias situações, mas a gente pode ter aqui principalmente a acidose metabólica, patologias que restringem, né, a movimentação torácica, atelectasias, síndromes de desconforto respiratório agudo, distúrbios da ventilação mecânica com o paciente, acúmulo de secreção traqueal, uma obstrução das vias aéreas artificiais, um barotrauma, dor, hipoxemia. A gente tem também aqui a hiperpneia, que a respiração aqui vai ser difícil, com uma profundidade e uma frequência aumentada. Então, aqui geralmente está acima de 20 respirações por minuto. A hiperpneia geralmente acontece durante os exercícios. Ela é caracterizada por respirações aqui profundas e rápidas,
que são causadas principalmente por acidose metabólica, no coma, no infarto agudo do miocárdio, em lesões de ponte e na ansiedade, tá? A gente tem também a respiração de Kussmaul, que é uma respiração bem anormal, porque ela é muito profunda, ela é regular, mas ela tem uma alta frequência. Essa respiração ela é composta por 4 fases. Na primeira fase, a gente vai ter aqui inspirações ruidosas. Na segunda fase, a gente vai ter uma apneia ali durante a inspiração. Na terceira fase, a gente vai ter uma expiração ruidosa. E na quarta fase, o paciente experimenta ali uma apneia durante a expiração, tá? Aqui a gente pode ter várias causas, tá? Mas a gente tem principalmente aqui na acidose, principalmente na acidose diabética, que é uma complicação aqui possível, né, de diabetes mellitus, principalmente do tipo 1. A gente tem também a respiração de Cheyne-Stokes, que apresenta uma frequência e profundidade da respiração irregular, caracterizada aqui por uma alternância entre períodos de apneia e períodos de hipoventilação. Então, observe até no gráfico, né, momentos de apneia e momentos de hipoventilação, tá? Então, o ciclo respiratório começa com a respiração lenta e superficial, vai aumentando gradualmente a frequência, a profundidade, mas de uma forma anormal. O padrão se reverte, a respiração se torna lenta e superficial e chega ali ao clímax com uma apneia antes do recomeço da próxima respiração. Então, é um ritmo respiratório que traz aqui incursões que aumentam progressivamente de amplitude até o seu máximo, né? Mas depois diminui o ritmo até chegar na apneia. Nessa última fase, a gente tem uma diminuição do tônus do paciente, pupilas mióticas, uma resposta mínima ali a estímulos externos. Essa alteração aqui está mais relacionada a lesões cerebrais difusas ou nos hemisférios. A gente tem também aqui a respiração de Biot, né, que é uma respiração também anormalmente superficial para 2 ou 3 respirações que vem depois de um período irregular ali de apneia. Então, a gente tem aqui uma irregularidade constante, né, com inspirações profundas, esporádicas. Esse ritmo é causado principalmente por lesões cerebrais difusas, depressão do centro respiratório, lesão medular, compressão bulbar. Então, aqui é só uma revisãozinha, tá, dessas alterações no padrão respiratório. Então, até aqui a gente viu, né, um exame geral aqui qualitativo, né? Agora a gente vai para o exame quantitativo, que é onde a gente faz as avaliações mais numéricas, tá? Aqui também vai ser só uma revisão, porque a gente explora muito isso nas aulas de sinais vitais, tá? Mas eu vou trazer para vocês aqui alguns dados importantes. A gente tem aqui a avaliação antropométrica, né? Que é uma etapa importante também aqui da avaliação clínica geral do paciente. Aqui a gente vai avaliar o índice de massa corporal. Aqui eu coloquei até a fórmula para vocês, porque as bancas adoram explorar essa fórmula, né? A gente calcula o IMC relacionando o peso com a altura ao quadrado, né? A gente faz a divisão aqui desses valores. Em relação aqui à normalidade, né? Nos idosos, o índice normal geralmente fica entre 22 e 27, tá? Nos idosos, a gente tem um padrão diferente, é importante também se atentar a isso, tá? Na população padrão, no perfil geral da população, o normal de eutrofia geralmente fica de 18,5 a 24 aqui, 0,9, né? Nas crianças, a gente vai usar um outro parâmetro, que no caso vai ser o score Z. As gestantes também tem um parâmetro distinto aqui de avaliação, tá? Aqui a gente também avalia a circunferência abdominal, que está relacionada ao quê? Ao risco cardiovascular, né? A circunferência abdominal aqui me traz informações sobre o risco cardiovascular do paciente, tá? Nos homens, o normal é de 102 centímetros, na mulher, 88 centímetros, mas aqui eu destaquei para vocês porque tem alguns países que o índice normal para o homem é de 94 e para a mulher de 80, tá? Então, isso vai variar também na literatura, tá? Na pressão arterial, a gente vai ter aqui algumas orientações específicas, né, para fazer o procedimento. A gente vai orientar o paciente a fazer o repouso de 5 minutos. Isso aqui vem das diretrizes brasileiras mais atuais, né? A gente teve mudança em 2020 na diretriz brasileira de hipertensão arterial. A gente vai aqui ter alguns cuidados, né? Se certificar se o paciente não está aqui com a bexiga cheia, se praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, se ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos, se fumou nos 30 minutos anteriores, né? Então, a gente faz essas verificações até para evitar falsos valores aqui dentro da verificação da pressão arterial. Então, a gente vai sempre também verificar essa pressão arterial em ambos os braços, né, para a gente ver a simetria ali dos valores. A gente não vai verificar a pressão arterial
em pacientes que foram mastectomizadas ou se tem fístula arteriovenosa naquele membro. A gente vai sempre seguir as orientações para fazer uma mensuração adequada. Aqui eu trouxe para vocês também a questão da seleção do manguito ideal, né, para fazer a verificação. A gente vai selecionar o manguito a partir da circunferência braquial. A gente vai determinar essa circunferência braquial entre o acrômio e o olécrano, né? Então, aqui está o acrômio, né? Acrômio, olécrano. A gente faz a mensuração aqui dessa região, né? Quanto que dá a medida entre acrômio e olécrano. Pega o ponto médio, passa a fita métrica, tá? E aí a gente vai chegar na circunferência braquial. Aí, com base na tabelinha, aqui a gente tem a tabelinha que vem lá das diretrizes, né, de hipertensão arterial. Aqui, de acordo com a circunferência braquial, é que a gente vai ter a largura do manguito, o comprimento da bolsa, né? Tudo de acordo com a faixa etária. E a gente vai colocar o manguito ali sem deixar folgas 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital na hora de fazer a verificação. A gente também tem aqui a questão da avaliação da hipotensão ortostática, né? A gente tem pacientes que têm um risco aumentado para ter hipotensão ortostática. O que é hipotensão ortostática? É quando o paciente tem ali uma queda da pressão arterial, né? Quando ele se levanta, tá? Quando ele se levanta, ele tem ali uma queda significativa da pressão arterial, que indica a hipotensão ortostática. Essa hipotensão ortostática pode causar tontura, desmaio, né, e outros sintomas. Então, dentro das diretrizes, a hipotensão ortostática é definida como uma redução na pressão arterial sistólica, maior que 20 milímetros de Hg, ou na pressão arterial diastólica acima ou igual a 10 milímetros de mercúrio, dentro do terceiro minuto em pé, e está associada a um risco aumentado de mortalidade e eventos cardiovasculares. Então, para a gente fazer essa avaliação, a gente vai fazer a medida da pressão arterial do paciente deitado, na posição supina, depois de 5 minutos de repouso. Se o paciente não tiver como ficar nessa posição supina, a gente pode utilizar de forma alternativa, né, embora não seja ideal, a mensuração com o paciente sentado, tá? E depois a gente vai medir a pressão arterial após 1 minuto e 3 minutos também após a pessoa ficar em pé, tá? E aí as medições da pressão arterial em repouso e em pé devem ser realizadas também em todos os pacientes na primeira consulta, né? E a gente vai fazer ali a avaliação desse dado também em outras consultas nos pacientes que têm um risco maior, né? Que são os pacientes idosos, diabéticos, disautonômicos e pessoas com uso de antihipertensivo. Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês relembrarem, a classificação da pressão arterial, já de acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial de 2020, tá? Aqui a gente teve algumas alterações bem mínimas, mas a gente teve também na separação aqui da pressão normal com a pré-hipertensão. Observe aqui que a pressão ótima vai ser aquela em que a pressão sistólica é menor que 120 e a pressão diastólica menor que 80. A pressão vai ser normal aqui quando eu tiver uma sistólica de até 129 ou uma diastólica de até 84. Aqui a gente vai ter uma pré-hipertensão, quando a gente tem uma pressão sistólica de até 139 e diastólica de até 89. Aqui, em relação às hipertensões de estágio 1, 2 e 3, eu quero que você se lembre que a gente tem aqui na sistólica o aumento de 20 em 20 milímetros de mercúrio. Então, aqui os dados, né, estão aumentando de 20 em 20, tá? Na sistólica. E na diastólica, a gente vai ter aqui o aumento de 10 em 10 milímetros de mercúrio, tá? Isso vai acontecer nas mudanças aqui de hipertensão estágio 1, 2 e 3, tá? São só revisões, tá? Mas a gente vai destrinchar isso aqui nas aulas de pressão arterial. Aqui também a gente tem sobre a avaliação da temperatura, que pode ser avaliada na região axilar, retal ou oral, né? Sendo que no dia a dia a gente usa mais a região axilar. Aqui eu tô trazendo para vocês uma revisãozinha dos padrões de febre, que têm sido bastante cobrados em provas, inclusive a Rede Sara já cobrou esses padrões de febre. A febre sustentada ou contínua vai ser aquela febre onde a gente tem uma temperatura corporal constante, continuamente aqui acima de 38 graus, com pouca flutuação. Isso aqui é bastante comum no paciente que está com pneumonia, né? O indicativo aqui sempre é a febre contínua, tá? Febre intermitente, onde a gente vai ter picos de febre intercalados com temperatura em níveis usuais.
Então, o paciente vai oscilando, né, em temperatura normal e febre, temperatura normal e febre. Então, a temperatura retorna a níveis aceitáveis pelo menos uma vez em 24 horas. Tá? Febre remitente vai ser onde a gente tem picos e quedas de febre sem retorno aqui à temperatura normal. Então, a gente tem flutuações maiores do que a contínua, né? E a febre recidivante, que é onde a gente vai ter períodos de episódios febris e períodos com valores de temperatura aceitáveis. Então, a gente vai ter episódios febris e temperaturas aceitáveis intercalando ali, tá? Então, a gente tem períodos de episódios febris e períodos de normotermia, muitas vezes duram mais de 24 horas. Aqui, resgatando também um pouquinho da avaliação de pulso, o local de verificação do pulso pode ser vários, né? Mas a gente usa principalmente a região do pulso radial. Aqui a gente vai avaliar o número de batimentos, a intensidade, se esse pulso está cheio ou filiforme, o ritmo, né? Se esse pulso está regular ou irregular. A gente tem a questão do pulso em martelo d'água aqui, que é presente na insuficiência aórtica. O paciente aqui pode estar bradicárdico, quando ele tem um pulso inferior a 60 batimentos por minuto, taquicárdico quando está acima de 100 batimentos e arritmia quando a gente tem um pulso irregular, tá? Em relação aqui à força ou amplitude, o pulso pode estar fraco, filiforme, né? Que é quando a gente tem um baixo volume ali de sangue sendo ejetado, né? Então, uma redução da força do volume sanguíneo. A gente tem o pulso forte cheio, que vai descrever um pulso onde a gente tem um aumento da força do volume sanguíneo. Então, a força ou amplitude de um pulso reflete aqui o volume de sangue que está sendo ejetado contra a parede arterial a cada contração cardíaca, né? E a condição também do sistema vascular arterial, levando aqui ao local de pulsação. A gente tem vários tipos de pulso, inclusive. Trouxe aqui uma tabelinha para vocês, ó, que mostra os tipos de pulso, as características principais, né, desses pulsos e alguns exemplos, tá? Isso aqui a gente tira lá da Potter e Perry. A gente tem o pulso bisferins, que são pulsos mais detectados aqui pela artéria carótida. A gente tem dois picos principais aqui, a primeira onda de percussão e a segunda onda de volume. Aqui são pulsos identificados na estenose aórtica combinada com insuficiência aórtica. O primeiro pico parece ser a pressão de pulso, o segundo pico parece a reverbação da periferia, né? A gente tem aqui o pulso alternante ou pulso alternans, onde a gente tem uma alternância entre uma pulsação de pequena amplitude com uma de grande amplitude, porém aqui a gente ainda tem um ritmo regular. Isso acontece muito na insuficiência do ventrículo esquerdo. Pulso bigeminado, que decorre de uma pulsação normal, seguida de uma outra contração prematura. A gente tem aqui uma amplitude de contração prematura, que é menor que a amplitude da pulsação normal. Aqui a gente já tem um distúrbio, né, do ritmo. Isso aqui eu só tô batendo, né, porque a gente vai destrinchar isso aqui melhor na aula sobre sinais vitais, tá? Pulso amplo, que é prontamente palpável, então aquele pulso que a gente palpa facilmente, também chamado de hipercinético ou forte, não diminui, tem uma difícil compressão pelo dedo do examinador. A gente tem aqui a forma de registrar esse pulso, né? O pulso amplo está presente no exercício, ansiedade, febre, hipertireoidismo, rigidez aórtica, aterosclerose. A gente tem aqui o pulso paradoxal, onde a gente tem uma queda exagerada aqui da amplitude dessa pulsação durante a inspiração, aumento aqui da amplitude durante a expiração. Aqui a gente vai ter o pulso paradoxal na contração cardíaca prematura, obstrução traqueobrônquica, asma brônquica, enfisema, derrame pericárdico, pericardite construtiva. A gente tem aqui o pulso em martelo d'água, também conhecido como pulso de Corrigan. Isso aqui é bastante frequente em provas, então muita atenção aqui, tá? Esse pulso em martelo d'água, ele tem uma amplitude maior do que o esperado, tem um aumento rápido até um pico estreito, seguido de uma queda súbita. Aqui a gente tem persistência do canal arterial, insuficiência aórtica, né, que é o principal exemplo que a gente tem do pulso aqui em martelo d'água. E a gente tem também, claro, a avaliação da dor aqui, que é considerada o quinto sinal vital. Aqui, para avaliação da dor, a gente vai utilizar as escalas. A gente tem essa escala visual analógica, que é a que você tem aqui na tela, mas a gente tem outras escalas também. A gente tem a escala facial de dor, escala numérica da dor, e isso também a gente explora nas aulas de sinais vitais. Então, como eu falei para vocês aqui, a gente fez um resumão, uma revisão geral para você já aí, ó, se contextualizar, se situar, pensar um pouquinho nos aspectos que a gente avalia aqui.
nesse momento de avaliação geral do paciente. Mas a gente vai ter muitas outras aulas, então fique antenado aí na playlist sobre exame físico, porque a gente vai destrinchar isso aqui tudo para você em aulas, tá? A gente vai ter muito conteúdo bacana, então já se inscreve no canal, ative as notificações, clica no Seja Membro para você me ajudar a estar sempre trazendo novos conteúdos para você. E como eu falei lá no nosso e-book de exame físico, isso aqui também já está mastigadinho, você já tem lá o estudo completo deste tema, então acesse o nosso site, tá? Enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal para não perder as próximas, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima videoaula.